por nós, mas a cruz está vazia. O túmulo está vazio, o trono sim está ocupado, e Ele continua com as suas mãos estendidas, salvando pessoas, perdoando pessoas, redimindo pessoas em toda parte da terra. Agora fiquem todos de pé e vamos ler a eterna palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Um dos textos mais conhecidos quando o assunto é missões. E o tema geral da nossa semana missionária é chamados para servir em missões, ou servindo a Deus na obra missionária. Atos 13, versículos de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem eram eles? Ok, agora eu vou ler o versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Que foi que o Espírito Santo falou? Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, até o versículo 4. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, temos lido uma porção da Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos dê a iluminação do Teu Espírito Santo, para a glória e para o louvor do Teu nome. Nos ajuda a compreender esta palavra, nos ajuda a aplicá-la em nossa vida, para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. Fica conosco, pois estas bênçãos te rogamos e por fé, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta no texto lido. Havia na igreja de Antioquia. Antioquia era uma cidade enorme, uma cidade grande, uma cidade importante, uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era a capital da Síria. De tão grande que era, ela possuía aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade de um grande fluxo comercial. E além disso, nessa cidade estava hospedado o maior contingente do exército romano. Um grande número de soldados vivia naquela região, ou estava a serviço de Roma naquela região. Mas sabe o que Deus fez? Se você ler o capítulo de número 11, começando pelo versículo 19, 11 de Atos, começando pelo 19, está escrito que aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam, aqueles irmãos que estavam lá em Jerusalém, se espalharam. Para onde? Fenícia, Chipre, Antioquia. Mas havia um problema com aqueles pregadores. Havia um problema com aqueles missionários. Qual era o problema? Está aí no versículo 26 ainda. Aliás, 21. Versículo 19. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Só pregavam para judeus. E os outros? Ficavam sem ouvir o evangelho. Olha como esse grupo de missionários estava equivocado. Olha como esse grupo de missionários estava cometendo uma falha enorme, pregando somente para os judeus. É como se você fizesse aqui uma viagem em alguns lugares do Brasil, mas você botou na cabeça assim: eu só falo de Jesus para maranhense. Eu só falo de Jesus para quem já leu a Bíblia, para quem já tem assim algum conhecimento. Se não for maranhense, esse povo estrangeiro não.
os moradores de Jerusalém aqui estavam cometendo essa falha. Agora veja o versículo 20. Olha a atitude dos outros. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, africanos. Chipre e Cirene, o que eles fizeram? E que foram até Antioquia. Antioquia já era fora do limite de Israel, era a capital da Síria. Foram até Antioquia. Falavam também aos gregos. Glória a Deus. Falavam também aos gregos. Falavam o quê, irmãos? Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Diga comigo, o evangelho é para todos os povos. O evangelho de Jesus é uma bênção para todos os povos. O evangelho de Jesus é boa nova para todas as nações. Esse grupo entendeu que não podia pregar só para judeus. Eles tinham que pregar também para os gregos. Agora o versículo 21 diz o quê? A mão do Senhor estava com eles. E o que aconteceu? Agora diga comigo, muitos só estão esperando ouvir para crer e se converterem. Para crerem e se converterem. Só estão precisando ouvir. Como esses aí. O primeiro grupo, Misael, simplesmente disse, não, meu negócio é só com judeu, que não é descendente de Abraão, não é digno de salvação, portanto, gentios, para lá. Mas esses irmãos que haviam passado pelo dia de Pentecostes, que haviam sido cheios do Espírito Santo, basta olhar em Atos 2, que havia gente de Cirene, havia gente de Chipre, que também foi cheio do Espírito Santo. E eles agora cheios do Espírito Santo, foram até Antioquia e pregaram o mesmo evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando pregaram, várias pessoas ouviram, várias pessoas creram, várias pessoas se converteram ao Senhor. Diga comigo, para crer, tem que ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir filosofias, ouvir ideias, ouvir biografias, ouvir histórias políticas interessantes. Não. O que gera fé é a palavra do Deus Todo-Poderoso. O que gera fé é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. O que gera fé é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que gera fé são as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E por que esse Evangelho é chamado de boas novas? Porque a nova é boa mesmo, porque a notícia é boa mesmo. E qual é a notícia? O rei saiu do trono, veio aqui, deu a sua vida, se humilhou, morreu por nós, mas a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o trono sim está ocupado, e ele continua com as suas mãos estendidas, salvando pessoas, perdoando pessoas, redimindo pessoas em toda parte da terra, porque o Evangelho é para todos os moradores da terra. Só quem entendeu diz amém? Tem um pouco mais. A notícia a respeito deles, versículo 22. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Leia o 23. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que aconteceu com ele? Alegrou-se, Barnabé, o discipulador, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Agora o versículo 24 vai dizer as características de um bom missionário. Porque ele era homem bom. A atualizada diz homem bom e a corrigida diz homem de bem.
homem de bem. O pregador, o missionário, o discipulador, o obreiro, precisa ser um homem bom, um homem de bem. Não pode ser uma pessoa má, tem que ser uma pessoa de bem, um caráter bom, um caráter burilado pelo Espírito Santo, uma pessoa nascida de novo, regenerada, que lê a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra, que ensina a palavra, que medita na palavra, que obedece a palavra e proclama a palavra em qualquer lugar e a qualquer pessoa. Olha o que a Bíblia diz de Barnabé. Ele era homem de bem, ele era homem bom, cheio do Espírito Santo. E o que mais? Cheio de fé. Cheio do Espírito Santo. Cheio de fé. Cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E por causa disso, olha o resultado. Versículo 24, a última parte. E muita gente se uniu ao Senhor. Com esse homem, com esse missionário, muita gente se uniu ao Senhor. Em outras palavras, muita gente ouviu e creu e se converteu. Muita gente abraçou a palavra, muita gente abraçou o Evangelho. Aí o capítulo 11 continua falando das coisas boas lá de Antioquia, mas tem um detalhe, o 25 também me chama muita atenção. E partiu Barnabé, para onde? Para Tarso. Partiu Barnabé para Tarso. Fazer o quê, meus irmãos? À procura de um candidato a missões, chamado Saulo. À procura de um homem, de um obreiro em treinamento, que possivelmente seria um grande missionário. Se lembre que até aí, Saulo não era missionário. Saulo não era escritor de epístolas. Saulo não era ainda considerado um ganhador de almas. Saulo ainda era um novo na fé. Ele ainda estava nos seus primeiros anos. Não novo na fé como estava lá em Atos 9, como aconteceu quando ele chegou em Jerusalém, que teve dificuldade de ser recebido. Sim, mas ele não era ainda um obreiro veterano. Não era mais o novo na fé de quando ele esteve em Damasco, na casa de Judas, quando recebeu a visita de Ananias. Não, não era daquele jeito. Bem novinho na fé, mas também não era um obreiro veterano. Não era chamado ainda de apóstolo. Não era chamado de missionário. Talvez alguém nem o considerasse ainda como obreiro. Mas Barnabé foi à procura dele. Aleluia. Foi à procura dele. E quando ele chegou em Antioquia, o que aconteceu? Versículo 26, leia, por bondade. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Saulo se uniu a Barnabé. Agora vamos para o 13, porque nós somos para o 11 por causa do versículo 1 do capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia, quem? Profetas. Quem mais? Mestres. Quem eram eles, irmãos? Olha aí o Barnabé. Seu nome original era José. Seu nome significa filho da consolação. Barnabé. Logo em seguida, Simeão, por sobrenome, Níger. A seguir, temos o terceiro, Lúcio, que era de Cirene. Manaém, que era Colácio de Herodes, o tetrarca. E por último, quem é que está bem no fim da fila? Saulo. Essa igreja nova, fora do centro de poder religioso que era Jerusalém, essa igreja estava recebendo um poderoso avivamento missionário. Essa igreja servia ao Senhor com alegria. Essa igreja orava. Essa igreja jejuava. Essa igreja escutava a palavra diariamente. Pois nós lemos agora há pouco que Barnabé e Saulo ensinavam durante o ano todo. Foi um ano de ensino.
Aí estava a preparação da base missionária. Essa igreja desenvolveu uma liderança local forte. E outra lição que a gente aprende aí nesse versículo 1 é que era uma igreja multicultural. Por exemplo, Barnabé e Saulo, quem eram eles? Judeus helenistas biculturais. Judeus helenistas biculturais. Um era de Chipre, que era o caso de Barnabé, e o Saulo era de Tarso. Mas tem dois africanos, Simeão e Lúcio, de Cirene. Outra cultura naquela igreja. E havia também Manaém, que é um judeu ligado à cultura gentia real. Então, uma igreja multicultural. Mas estes homens eram líderes cheios do Espírito Santo, preparados por Deus. E foi nessa igreja que eles ouviram o Espírito Santo dizendo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Você percebeu que o Espírito Santo chamou o primeiro da lista e o último da lista? Sabe o que Lucas está dizendo com isso? Sabe o que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você? Não importa se você se considera o último da lista, você também pode ser chamado. Você também pode ser vocacionado por Deus. Você também pode ser cheio do Espírito Santo. Você também pode ser preparado. Você também pode ser um instrumento de bênçãos. Você também pode fazer missões. Deus chamou o primeiro da lista, Barnabé, mas Deus chamou também o último. De vez em quando a gente escuta alguns irmãos dizendo: pastor, eu acho que eu não sirvo assim muito, eu não sei fazer quase nada, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei discipular, eu não sei ensinar. Mas você é salvo, você é perdoado, você é regenerado pelo Espírito Santo, você está em comunhão com Deus, você ama as vidas sem Jesus, você sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, você tem desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus? Então tenha certeza que o Espírito Santo que usa a Barnabé, que está treinado, preparado, que é chamado profeta, que é chamado mestre, usa também aquele que chegou mais recente, aquele que ainda não tem todo o preparo, aquele que ainda não sabe adequadamente tudo que é necessário para determinada obra. Mas se você está à disposição, o Espírito de Deus pode usar você. Aleluia. A primeira lição é sobre a igreja. A segunda lição é sobre os missionários. A terceira lição é sobre a obra missionária. Diga comigo: a igreja missionária. Segundo, obreiros missionários. E terceiro, diga obra missionária. Eu quero que você pense nessas três coisas. Primeiro, na igreja missionária. Segundo, você tem que pensar nos obreiros missionários. O ambiente é a igreja. Onde tudo começa é na igreja. Onde tudo começa é aqui. Não pense que Deus vai chamar você para começar a ganhar almas quando você chegar no campo. Não, você tem que começar ganhando almas aqui. Você tem que começar servindo aqui. Se é humilde, tem que demonstrar humildade aqui. Se é obediente, tem que demonstrar obediência aqui. Se gosta de contribuir, tem que começar contribuindo aqui. Se gosta de servir, tem que começar servindo aqui na igreja local. Diz o texto: servindo eles ao Senhor e jejuando. De vez em quando a gente escuta alguém dizendo: eu fiz um curso, eu estudei 4 anos, eu fiz uma graduação, depois eu fiz uma pós-graduação lato sensu, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz um doutorado. Se algum dia Deus me chamar,
eu farei alguma coisa. Certo ou errado? Erradíssimo. Não é só errado, é erradíssimo. Você já ouviu falar em corredores de sofá? Que é isso, pastor? Gente que sabe tudo de corrida, mas nunca saiu da sala de sua casa assistindo às corridas. Sabe tudo de corrida, mas nunca fez uma corrida ao redor do quarteirão. Nunca ganhou uma corrida de 100 metros, como é que chama? É assim, 100 metros. 100 metros, 1000 metros, 2000 metros, sei lá. Nunca ganhou uma corrida, porque nunca saiu do sofá. Mas sabe tudo de corrida. Sabe criticar. Aquele não foi tão... Esse aqui, tão... Se fosse eu, faria... Se fosse. Mas você não vai, nunca se inscreveu, não se mexe. Tem gente também que vive criticando os missionários. Se fosse eu não abriria uma igreja alugando um ponto de pregação. Eu primeiro construiria um templo de 10 por 30. Colocaria poltronas acolchoadas. Colocaria um som de primeira, de última geração. Colocaria um ar-condicionado. Convidaria a nata da cidade. Os intelectuais para me ouvir. Vai plantar a igreja desse jeito, para ver se tu consegue pelo menos um para te ouvir. Os nossos missionários plantam igrejas andando a pé, andando de bicicleta, andando de moto, aqui e acolá andando de carro. Começamos congregações muitas vezes debaixo de uma árvore. Eu já dei posse para missionários em cima de um caminhão emprestado. Eu já dei posse para missionário em cima. Campo Novo foi um deles. Sim, e hoje está aí a congregação formada, uma boa igreja para a glória de Deus. Já plantamos congregações debaixo de um alpendre emprestado. Eu, particularmente, pastor Raifran Batista, quando trabalhava com o pastor Amarante em Açailândia, eu iniciei uma congregação, autorizado pelo meu pastor na época, pastor Amarante. Ele dirigiu o primeiro culto. Aí olhou para mim e disse assim: nego velho, agora a partir de amanhã é contigo. A partir de amanhã é contigo, agora te vira. Amanhã é para ter escola. Eu disse: aonde? Ele disse: procura. Área 21 foi no alpendre debaixo de chuva com muita lama. E aí o pastor me disse: te vira, tu vai dirigir a escola amanhã. Eu olhei para os que estavam presentes no culto, aí pensei, aquela irmã, uma senhora já de uns 60 e poucos anos, e o seu esposo está aqui, ele é crente? Está ali ele, chamamos. Lá na sua casa tem um espaçozinho para dirigir a escola amanhã? Ela tem não, pastor, a casa é bem pequenininha. Ela disse, mas bem pertinho da minha casa tem um curral velho abandonado. Um curral abandonado. Estava enxuto lá. Ela disse, tem uma telhinha lá de brasilite. Eu disse, mas é curral. Ela disse, é. E você conhece o dono? Sim, nós cuidamos da fazenda lá do patrão. Eu disse, pois, 8 horas eu estarei lá. A senhora pode fazer alguma coisa lá, mas o seu marido, só tirar assim algum... Ela disse, não, tem um matinho lá, mas é baixinho, não precisa nem... Eu vou tirar só alguma coisa assim muito grave que tiver por lá. E lá nós dirigimos a primeira escola dentro do curral. Se você for em Açailândia, hoje, quando você vai entre o Pequiá e a Açailândia, tem um posto da PRF. E ali de trás daquele posto tem uma povoação, um loteamento chamado Novo Horizonte. E lá dentro do Novo Horizonte está uma excelente congregação, lotada de crentes, e um trabalho fervoroso, e a obra de Deus. A maioria que está hoje lá não sabe que nós fizemos a primeira escola dentro de um curral, emprestado. Emprestado, porque a igreja não tinha espaço. Eu gosto muito desse pedacinho aqui, servindo eles ao Senhor. Quem eram eles? O Barnabé, o Simeão, o Lúcio de Cirene, o Manaém, e todos eles com uma multidão de crentes novos na fé, que serviam a Deus lá em Antioquia.
Primeiro eles oraram, eles ouviram a palavra, eles jejuaram, até que chegou o dia do Espírito Santo, usar um profeta e dizer: separai-me a Barnabé e a Saulo. E a atualizada tem mais um detalhe que a corrigida não tem. Separai-me agora. Primeiro, a igreja missionária. Segundo, os obreiros missionários. Terceiro, a obra missionária. Você quer se envolver com a obra missionária? Você tem que ser um obreiro missionário. A igreja precisa ser missionária. Uma igreja que não é missionária, ela vai negligenciando aos poucos a missão. A igreja que não evangeliza, pouco a pouco ela vai deixando de ser evangélica. A igreja que não se torna um instrumento nas mãos de Deus para evangelização, ela não está cumprindo a sua principal missão no mundo. E qual é a principal missão? Ganhar almas, falar de Jesus, proclamar a palavra. Crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, anciãos, obreiros, todos precisam pregar, cada um do seu modo, evangelizando, falando, entregando um folheto, abrindo a Bíblia, cantando um hino, fazendo uma visita, ou dando o seu testemunho pessoal por onde for, onde trabalha, onde estuda, onde visita, onde faz compras, onde viaja, onde passeia, por onde passar. Tem uma alma, tem uma vida, ela precisa ouvir falar de Jesus. Tem um provérbio alemão muito interessante que diz assim: o mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. Interessante o provérbio. E ele poderia estar na Bíblia, porque esse princípio também está na Bíblia. O mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. Para a igreja, está aqui, servindo eles ao Senhor, orando, jejuando, a igreja trabalhando. E nesse clima de trabalho, de ensino da palavra, de oração, de jejum, de evangelização, o discipulado sendo aplicado, sendo feito, sendo praticado, foi nesse ambiente que o Espírito Santo levantou um profeta e disse: separem os 2 missionários que vamos enviar agora, que serão enviados agora ao campo, que precisam ser enviados. Separem Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. De quem é a iniciativa? Do Espírito Santo. Quem foi que chamou aqui? O Espírito Santo. Quem foi que enviou? O Espírito Santo. Não, pastor, quem enviou foi a igreja. Não, olha o versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa. Diga comigo, Jesus. Diga bem forte. Jesus, o apóstolo da nossa vocação, foi enviado pelo Pai. Os 12 foram enviados por Jesus. E a igreja em Antioquia viu os primeiros missionários enviados pelo Espírito Santo. Você entendeu que a Trindade envia? A Trindade Santa envia? O Pai enviou Jesus. O Filho enviou os discípulos depois da sua ressurreição. João 20, 21. Como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E aqui em Atos 13, o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo. O Espírito Santo é o grande promotor de missões. O Espírito Santo é o maior responsável pelo envio dos missionários. Quem toma a iniciativa é o Espírito Santo. Quem treina, quem prepara, espiritualmente falando, é o Espírito Santo. A igreja confirma o chamado. A igreja dá oportunidade ao chamado. A igreja dá oportunidade de treinamento àquele que foi chamado. Mas quem toma a iniciativa
é o Espírito Santo, porque ele é o grande promotor de missões. O Arão foi covarde na ausência de Moisés e incentivou o povo a adorar um bezerro de ouro. Gideão se achava muito pobre, pequeno e medroso. Sansão era codependente. Raabe, antes de conhecer o povo de Deus e antes de conhecer o Deus de Israel, vivia na imoralidade. Davi cometeu vários erros, e nós sabemos da sua lista de erros e problemas familiares. Elias teve problemas emocionais e até desejou a morte. Jeremias chorava com muita facilidade. Era considerado, se fosse hoje, se fosse analisado por um psiquiatra ou um psicólogo da área do comportamento humano, dessa questão dos sentimentos, ele seria enquadrado como um depressivo ou ansioso. Jonas era relutante, duvidoso. Noemi, apenas uma viúva pobre. João Batista era um pregador excêntrico. Pedro era impossível, temperamental, brigava fácil. Marta era preocupada demais com as coisas materiais. E a samaritana teve vários casamentos fracassados antes de se encontrar com Jesus. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas até depois da ressurreição. Paulo tinha saúde fraca. Timóteo era tímido e a sua saúde mais fraca ainda. Marcos começou dando trabalho nas viagens missionárias. Todos eles que citei agora, cada um com um defeito, cada um com um problema, cada um com uma limitação, cada um com uma dificuldade, mas todos eles, quando se colocaram nas mãos de Deus, foram poderosamente usados pelo Espírito de Deus e fizeram a diferença na obra de Deus. Cada um deu uma contribuição, cada um ajudou de uma forma, cada um marcou a presença no reino de Deus. De que forma você vai marcar presença no reino de Deus?